Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Muito bom dia, Goiânia, muito bom dia, Goiás, muito bom dia, Brasil. Está começando agora mais um programa Conexão Ambiental. Você que sintoniza o AM 1270 da Rádio Brasil Central. Uma ótima manhã para você. Você, meu amigo, sintonizado no 90,1, frequência de qualidade, a RBC FM. É um grande prazer comunicar com você, porque o Conexão Ambiental está começando agora. E uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 26 de agosto de 2016. E no programa de hoje vamos falar sobre a perda da biodiversidade no nosso cerrado. O desaparecimento de animais e plantas do cerrado afeta a sua vida? Bom dia, Ernesto Fleury. Bom dia, Emerson Kran. É isso aí, gente. Olha, resumindo a ópera, biodiversidade é conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. É a biodiversidade biológica. O Brasil possui 1/5 da biodiversidade mundial. O mito da abundância hídrica caiu, hein? Agora estamos diante de desafios críticos e percebe-se governantes municipais, estaduais e federal com certa distância sobre esse tema esse crucial, importantíssimo, não só para todos os cidadãos, mas para a vida animal no nosso planeta. Saímos recentemente de uma das mais importantes reuniões mundiais, sobre o meio ambiente, a COP21. Mas entramos numa crise econômica da qual o mundo ainda demora a sair. Se os prejuízos econômicos já são grandes, o passivo ambiental, pode ter certeza, meu amigo, é ainda maior. O mundo acumula um débito com a natureza de difícil equação hoje. Provavelmente chegaremos a 9 bilhões de seres humanos daqui a pouco, mais de 30 anos. Não existe outro planeta, senão esse que nos encontramos agora. Manter a vida e sua diversidade é fator crucial de sobrevivência para todos. O berço das águas do Brasil tem enorme importância e grande influência nas decisões que já começaram, mas poucos perceberam. Perda da biodiversidade no Cerrado é o tema de hoje do Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui no Conexão Ambiental pela Rádio Brasil Central e RBC FM. Olha só, você pode participar aqui do nosso programa hoje, pelo nosso telefone, o 62 3282 8780. Também pelo nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com. E também pelo nosso WhatsApp 99670 9875. E também pela nossa página no Facebook, Programa Conexão Ambiental. Conosco aqui para debater esse assunto sobre a questão da biodiversidade do Cerrado está o professor biólogo do IFG Campus Goiânia e mestre em Ecologia e Produção Sustentável e também especialista na área de meio ambiente, o professor Iversen Fernandes. Estamos aguardando também a presença do Renato de Paiva, ele que é superintendente do IBAMA em Goiás. Professor Iversen, muito bom dia. Muito bom dia Ernesto, bom dia Emerson, bom dia a todos os ouvintes. Professor, nós realmente de 10, 20 anos para cá, principalmente no nosso bioma, o bioma cerrado, nós perdemos muito em questão de biodiversidade e muito se perdeu em floresta. Você poderia explicar para o nosso ouvinte, a biodiversidade é realmente muito importante para a vida? Bem, já diz o próprio nome, né? Biodiversidade é diversidade biológica, né? Quando você até comentou no início da sua fala, né? Sobre, no caso, o Cerrado, ele é um bioma e ele está todo adaptado, né? Ele é uma estrutura
que ele é formado pelo próprio clima, inicialmente, né, que vai atuar sobre determinada formação num solo, e esse solo vai se desenvolver uma vegetação e depois com isso uma fauna, né? Quer dizer, isso está tudo muito bem estruturado, né? Quando a gente fala que a natureza ela tem uma relação perfeita, né? Exatamente por causa dos ambientes que vão sendo formados tanto no Cerrado, no Brasil, com outros biomas, né? E no planeta inteiro. E quando esses biomas, né, eles começam a ser alterados de alguma forma, obviamente eles vão alterando também a biodiversidade. Você que é um pesquisador na área, você tem notado essa perca de biodiversidade, essa perca de floresta, nos recursos hídricos, qual a velocidade que está acontecendo? A cada ano que se passa, a gente nota que a diferença climática é muito substancial, a gente sente muito com a umidade relativa do ar, a gente sente muito com a estiagem de chuva. As pessoas sentem muito, sobretudo nessa época agora, até maio do ano que vem, a questão da seca predominando, efeitos do Laninha também contribuindo para que a qualidade de vida das pessoas tende a piorar. Mas essa devastação da biodiversidade, ela está sendo muito rápida, na sua opinião? Sem dúvida, né? Se nós fizermos uma avaliação dos últimos 30, 35 anos, ela, nesse período atrás, ela veio sendo mais gradativa, ou mais lenta, vamos dizer assim. E de uns 20 anos, 15 anos para cá, ela tem se intensificado. Então nós percebemos que não é só uma coisa regional, né? Nós temos uma mudança ambiental no planeta e, consequentemente, uma mudança também local. E essa mudança também, no caso do Cerrado, ela está se acompanhando de acordo com o aumento da população, produtividade, exploração mineral e uma série de fatores, né, que estão mais aflorados cada vez mais, né, em busca de sempre de um capital. E isso daí, capital e meio ambiente, é uma questão muito complexa. Professor, por falar em produtividade, como é a biodiversidade em regiões de monocultura? De que montante de prejuízos nós estamos falando? Bem, quando se fala em monocultura, nós estamos alterando totalmente aquele meio. Vamos colocar como se fosse um ambiente bem estreito. Vamos pegar aqui uns 500 hectares, vamos colocar dessa forma, para termos uma noção. Nesses 500 hectares, se colocamos uma monocultura, primeiro que tem que ser feito um desmatamento, uma preparação de um solo, para depois que se faça, então, o plantio nessa região. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando habitats, nós estamos tirando organismos que estavam ali se desenvolvendo com uma relação harmônica, né? E estamos colocando um único tipo de vegetação, né? Numa questão de produção, seja ela animal ou vegetal. Vamos colocar que fosse soja, por exemplo. Então, quanto a isso, nós vamos reduzir a biodiversidade e, por um outro lado, nós acabamos aumentando as probabilidades de determinadas espécies, que, entre aspas, chamamos de praga, que na realidade são organismos que se adaptam bem àquela vegetação ou necessitam daquela vegetação para o seu alimento. Como ela tem uma área muito grande, né, muito extensa, só dessa vegetação, os organismos acabam se desenvolvendo. Então, com isso, a gente vai perdendo, né, a vegetação e, consequentemente, a microfauna ou a fauna que está habitando esse ambiente. Conosco aqui também o Renato de Paiva, superintendente do IBAMA em Goiás, que chegou um pouquinho atrasado em função do trânsito, né, Renato? Muito bom dia. Bom dia. Renato, o programa da semana passada do Conexão Ambiental na TBC, TV Brasil Central, mostrou a proteção aos grandes felinos e também à onça. O que acontece quando um grande predador como a onça deixa de existir no ambiente, no bioma cerrado? Bom, isso é um problema enorme, né? Porque ele é um predador que controla, né, os pequenos mamíferos, né? Ele caça muitos catetos, né, muitos porcos, e um problema muito grande que a gente tem enfrentado no âmbito do IBAMA é a questão do javali. O javali se tornou uma praga, né? É uma fauna exótica e que esse javali, ele, por natureza, ele anda em bandos, né, e acaba que destrói plantações, destrói toda uma microfauna da região. Ele come praticamente tudo e, inclusive, ele acaba matando certas onças, né?
Lá no CETAS, que é o nosso centro de triagem de animais silvestres, hoje nós contamos com 10 onças, dessas onças pardas, e que infelizmente hoje eu não posso fazer absolutamente nada com elas, porque eu não tenho um recinto grande o suficiente para fazer um treinamento de soltura desse animal. O superintendente, quando a gente fala de perda, né, dessa biodiversidade, e aí você tocou num tema que é interessante, que é a introdução de espécies que não são da região e acabam por... Quer dizer, nós temos uma perda de biodiversidade no Cerrado, não só no Cerrado, outros biomas também sofrem e muito com isso, mas a introdução de espécies que não fazem parte, né, do bioma de determinados ecossistemas. Então, o prejuízo é ainda maior. No caso específico aí que você citou, é o javali, né? Mas nós temos espécies vegetais, né, professor? Sim, temos uns grupos de gramináceas, né, que foram introduzidos no país em função da pecuária, né, como capim-gordura, colonião e outros tipos de capim, né, que foram se desenvolvendo sobre o nosso, né, capim, o antigo chamado barba de bode, né, e outros tipos de gramináceas, né, e que eles vão sobrepondo aos outros, né, e aí a gente não consegue ter um controle. Isso estamos falando de um tipo de vegetação que foi utilizada na produção agrícola, mas tem outras, né, que são utilizados principalmente no reflorestamento. Muitos falam, às vezes a gente vê uma propaganda, estamos utilizando madeira de reflorestamento. Tá, isso é muito bom, né? Porém, antes existia uma floresta, seja lá como for o bioma, como estamos falando de cerrado, no cerrado. Aí eles desmatam o cerrado e colocam eucalipto, pinos, né? Que não tem nada a ver conosco. E isso daí vai reduzir também a biodiversidade, porque nós não temos nem eucalipto e pinos também não temos. O único tipo de gimnosperma ou de pinheiros que temos fica no sul do país, né, que é o pinheiro do Paraná. Para nós aqui ele é totalmente invasora, né, e não traz bons resultados. Renato, com essa questão da perda da biodiversidade no bioma cerrado, dessa grande quantidade de mata devastada, de plantações de monocultura, exploração de eucalipto, para onde esse animal encontra refúgio? Muitas das vezes ele acaba invadindo o meio urbano e é um problema sério aí para os habitantes das cidades. O que o IBAMA tem feito para solucionar isso e como o cidadão, ao se deparar com um animal exótico, um animal silvestre, o que ele deve fazer? Olha, o cidadão, quando ele se depara com um animal silvestre, ele deve acionar o Corpo de Bombeiros, que eles vão fazer a captura desse animal. Inclusive a gente tem uma parceria muito grande com o governo estadual e a gente ministra cursos para os bombeiros para que eles possam fazer o manejo adequado desse animal. E esse animal será levado ao CETAS, que é o centro de triagem, onde ele será tratado caso tenha alguma doença, né? E a partir daí ele passa por um treinamento de soltura. Se ele foi recém-capturado, no caso de no caso de um traficante de animais silvestres, que ele acabou de pegar o animal na natureza, esse animal não precisa de passar por esse treinamento, ele simplesmente será solto sumariamente. Mas se ele já passou um tempo em cativeiro, já se acostumou com a presença humana, aí sim precisa desse treinamento para ser solto. Mas o cidadão comum deverá ligar para o Corpo de Bombeiros para que eles façam essa captura desse animal. Renato, quando você fala, por exemplo, lá no CETAS, né, existe 10 onças pardas, entre outras espécies de animais. Elas são oriundas de cativeiro, circo, zoológico, tráfico de animais. E qual é a capacidade qual é a perspectiva de recolocação desse animal no seu ecossistema? Especificamente falando das onças, por enquanto não existe essa previsão, né? Eu estou trabalhando para melhorar os CETAS, né? O IBAMA nacional, ele acabou nessa crise escolhendo por fechar alguns CETAS, e o CETAS de Goiânia, ele é um CETAS de referência. Então acaba que existe essa possibilidade de fazer uma reforma naquele local para que a gente tenha a estrutura suficiente para fazer esse treinamento com essas onças. Hoje elas estão em cativeiro, né?
Eu tenho uma onça especificamente que ela foi capturada em função de um acidente de trânsito e ela, inclusive, perdeu uma das patas. E essa já não pode ser solta na natureza, né? Hoje a gente tem algumas parcerias com zoológicos, então a gente acaba que destina esses animais para os zoológicos. Mas lá o trabalho ele é feito principalmente com aves e pequenos mamíferos, por exemplo, o tamanduá-mirim. A gente tem muitas tartarugas lá, jabutis, alguns macacos. E todos esses animais de menor porte a gente consegue reintroduzir na natureza. O problema aí são os animais do topo da cadeia alimentar. Exatamente. Igual é a onça, por exemplo, né? O professor Iverson, no contexto aqui do nosso tema, né, quando a gente fala em perda de biodiversidade do cerrado, né, o que é essa diversidade genética e qual a importância dela dentro do equilíbrio e dentro também da perda, quando há perda, tanto vegetal quanto animal? Bom, quando nós falamos na questão genética, né, esses organismos a gente chama eles de puro ou selvagem, né? A partir do momento que eu tenho a extinção de uma determinada espécie, esse material genético ele se perdeu e nós não temos condição ou nem tivemos conhecimento desse material. Muito aconteceu isso no Cerrado, né? Se pegarmos desde o início de sua devastação, né? Temos hoje uma devastação muito intensa, como já foi comentado. Então essa perda genética, né? Ela também é muito grande, porque nós não temos como fazer mais nada, porque o organismo já desapareceu e junto seu material genético. Em alguns países, né, e a gente vê até que passam propaganda comercial, nos jornais, né, que em determinado tigre siberiano, né, se reproduziu. Quer dizer, ele na natureza não consegue mais fazer isso. Então, eles acondicionam alguns zoológicos, tiram material genético desses animais, ou sêmen, né, e guardam para um futuro, né, quando não tivermos mais esses grupos de animais, quem sabe possa ser reproduzido. Mas, voltando ao cerrado, nós vamos perdendo a biodiversidade, exatamente isso, vamos perdendo material genético que não temos, inclusive, muito local para armazenamento. De alguns vegetais ainda tem alguns bancos de semente, mas animais muito raro. Dada a riqueza do bioma cerrado, com essa perca que a gente está tendo já grave, alarmante até, teria como hoje, no quadro que nos encontramos, nos apropriarmos disso de forma sustentável? Essa resposta você vai dar daqui a pouquinho, porque a gente vai chamar rapidamente um intervalo comercial. Agora são 8 horas e 20 minutos. Você está ouvindo o Conexão Ambiental pela FM 90,1 e Rádio Brasil Central AM 1270 sobre o tema debatendo sobre perda da biodiversidade no Cerrado. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos aqui pela Rádio Brasil Central, AM 1270 e FM 90,1, frequência de qualidade, com o programa Conexão Ambiental, hoje debatendo a questão da perda da biodiversidade no bioma cerrado, e estamos recebendo a companhia agradabilíssima do Renato de Paiva, ele que é superintendente do IBAMA em Goiás, e do Iverson Fernandes, biólogo, professor do IFG Campus Goiânia e mestre em Ecologia e Produção Sustentável e também especialista na área de meio ambiente. No bloco passado eu estava com a questão para a gente tentar, né, professor, já pensando, nos debruçar sobre o fato de grave que vivemos hoje, da questão do bioma cerrado, que é um quadro grave, alarmante, até preocupante, sobre vários aspectos, e eu perguntaria para você, teria como hoje a gente tentar repensar essa prática e nos debruçarmos sobre a questão produtiva e a questão de uso e de manejo do cerrado de forma sustentável, para que as nossas futuras gerações não sintam tão graves efeitos da natureza sobre a vida humana? Olha, com certeza, né? Nós temos essa condição, porém, ela, como você falou, é produtividade, então temos que ter uma visão modificada de produção em relação com o meio ambiente.
né? A partir do momento que produção e se pensar, para se produzir, tem que se pensar a questão ambiental, nós podemos conseguir fazer uma recuperação. Provavelmente vai ser muito lenta, né? A devastação é muito mais rápida, né, do que a reposição, né, a reestruturação, mas eu acredito que a gente pode conseguir. Mas temos que ter educação ambiental, legislação que possa atuar significativamente e conscientização. Até esses tempos atrás eu vi uma reportagem que passou no período de julho, né, que fala muito sobre Araguaia, que grandes produtores estavam tirando água com bombas enormes do rio Araguaia para irrigar as suas plantações, né, na beirada do Araguaia, que praticamente já não tem mais vegetação. Então esses tipos de atitude, né, tem que ser distinto, né? Aí entra a legislação, uma série de condições, né, para que se possa fazer desde o grande produtor até do pequeno produtor e orientando para que a gente possa fazer uma relação harmônica entre ambiente e produção. Renato, qual é hoje, em termos de fiscalização, qual é o maior trabalho que o IBAMA vem fazendo e dificuldades que vem encontrando? Olha, em termos de fiscalização, nosso foco ele tem sido, infelizmente não tem sido o Cerrado, ele tem sido a Amazônia. Né? Todas as superintendências no país todo acaba que manda nossos fiscais para a Amazônia, que é um grande vazio populacional, né? A superintendência do Amazonas, do Acre, do Pará não consegue por si só fiscalizar tudo, então a gente acaba que envia esses fiscais para lá em detrimento da própria região de cada superintendência. Mas dentro do estado a gente tem trabalhado muito para coibir a parte de desmatamento, especificamente falando, e fazendo fiscalizações nas rodovias em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. A gente tem apreendido muita carga de madeira e ontem eu estava, inclusive, em São Miguel do Araguaia. Eu fui visitar o nosso escritório regional lá, que é o nosso único escritório regional, e é o escritório que ele faz muitas apreensões de madeira. E que é o escritório que dá suporte para a APP, para a APA, né, de Luiz Alves ali, para a Ressex do ICMBio, que fica às margens do Araguaia. Essa questão, especificamente falando do Araguaia, é muito importante e a gente tem que olhar com olhos um pouco mais vigilantes, porque ao passar pela estrada, o rio Crixaçu praticamente secou, ele não está navegável mais, o rio Araguaia está muito baixo e, infelizmente, os proprietários rurais ali da região, os próprios corretores de imóveis, existe uma especulação muito grande em cima daquela área e acaba que as pessoas não respeitam essa área de APP. E em se falando de produção sustentável, sem um meio ambiente não se produz, simplesmente isso. Sem água não se produz, sem solo não se produz. Então nós temos mesmo que proteger mais e temos que conscientizar o cidadão de que, mesmo que ele vá, devaste, desmate, o IBAMA vai, multe ele, obrigue-o a fazer uma reposição florestal, essa reposição florestal ela vai demorar aí 5, 10 anos, me corrija se eu estiver errado. 20, 30 anos. 20, 30 anos. E quando nós falamos em recuperação, existe uma recuperação que é possível ou isso é uma... Nós acabamos em vista do que foi perdido em termos de biodiversidade, em termos de recurso hídrico, quando a gente fala em recuperação, que recuperação é essa, professor Iverson? Bom, é 100%? Já não, né? É uma recuperação do que temos, né? Para que ela possa se manter, né? Se tivéssemos, como eu falei, banco de germoplasma, pelo menos a vegetação poderíamos recorrer, né, a algum plantio. Mas depois que é feito um devastamento em determinada área, você não consegue mais recuperar aquilo, porque essa vegetação, né, essa mata que foi crescendo, uma vegetação comum que foi crescendo, ela veio ao longo de centenas, milhares de anos, né, bem adaptada. Aí se pega um trator, tira ali
toda aquela vegetação de uma área, ela não vai conseguir se recuperar, né? Entrariam outros tipos de vegetação secundária, e às vezes até invasoras, né? Porque nós já temos muito, e aí nós não vamos recuperar do que estava a sua origem, né? Mas a gente pode conseguir melhorar um pouco do que estamos tendo hoje. Falar com o nosso Renato do IBAMA. Renato, até quando é possível então apagar essa chama, esse fogo, né? Porque realmente as perspectivas são muito negativas quando a gente olha por esse panorama, sobretudo dos lobbies das grandes empresas, conglomerados internacionais que estão se articulando nesse momento para que possa introduzir mais insumos, mais agrotóxicos, fomentando mais essa ideia da monocultura, fomentando ainda mais esse modelo de agronegócio que a gente está falando e debatendo aqui no programa, que é um modelo hoje errado e predatório, né? Como o IBAMA deve atuar? Porque aí não basta só conscientizar e multar o pequeno produtor, é preciso que haja políticas nesse sentido. O IBAMA tem feito proposituras nesse sentido para os nossos parlamentares? Sim, a gente tem feito muito estudo, inclusive a gente tem parcerias com o próprio IFG e outras instituições, tanto públicas quanto privadas. A pesquisa é um dos fortes do IBAMA, mas a partir da Lei 140, Lei Complementar 140, nossas atribuições foram um tanto quanto esvaziadas e passaram para a CECIMA e para os municípios. Mas mesmo assim, o IBAMA ele ainda faz parte do imaginário da população como o órgão máximo. E o corpo técnico do IBAMA é um corpo até invejável. Ali eu tenho doutores em diversas áreas, em engenharia ambiental, biologia, veterinários, agrônomos, geólogos, espeleólogos. Então, assim, acaba que mesmo as atribuições de fiscalização dentro do Estado, fazendo parte do escopo do trabalho da CECIMA, eles contam com esse apoio técnico do IBAMA e nós agimos em caráter supletivo. Quando o agente que faz parte daquela jurisdição ali não age ou não tem condições de agir, nós do IBAMA iremos agir ali para complementar aquele ato, né, aquela falha que acontece por falta de recursos, enfim, por N situações. Uma dúvida nossa, chega ao IBAMA muitas denúncias com relação ao descumprimento de alguma lei, como poda de reserva legal, como aniquilação de mata ciliar, qualquer tipo de atitude predatória em função do maior ganho e aproveitamento da terra, às vezes comete crimes com isso. Chega alguma denúncia nesse sentido? Mas eu queria que você respondesse depois do nosso intervalo, porque a gente está aqui debatendo esse tema, é um tema interessantíssimo, que é a perda da biodiversidade do Cerrado. Gente, é a nossa casa. Nós, moradores do Centro-Oeste, aqui de Goiânia, Mato Grosso do Sul, esse bioma, que é o segundo, se não me engano, o segundo maior bioma do Brasil, um bioma importantíssimo e que as atenções, não que a Amazônia seja não importante, é importantíssima, mas aqui é o berço das águas. Gente, é aqui que nossos aquíferos abastecem grande parte dos grandes veios d'água que alimentam o Brasil. Então é muito importante a gente pensar também estrategicamente no centro do Brasil, solo esse que é com muito orgulho, o mais antigo, um dos mais antigos do mundo, do planeta. Estamos falando então sobre a questão da perda da biodiversidade, falando com você da frequência de qualidade 90,1 e com você, meu amigo do AM, do 1270 da Rádio Brasil Central. Daqui a pouco a gente volta debatendo mais sobre esse assunto. Conexão Ambiental.
Voltamos na Rádio Brasil Central, AM 1270 e FM 90,1 com o programa Conexão Ambiental, hoje debatendo sobre a questão da perda da biodiversidade no Cerrado. E antes de fechar o bloco anterior, eu perguntava para o Renato do IBAMA sobre a questão se existe ou não muitas denúncias com relação aos desmandos e os atos predatórios contra o bioma cerrado. Olha, a gente recebe denúncias o dia inteiro das mais variadas localidades e naturezas de denúncias. Nós temos a linha verde, que é um 0800, que a pessoa pode ligar para fazer a denúncia dela, e a gente vai encaminhar essa denúncia ou para a CECIMA ou para o município, e em caso de nenhum dos dois poderem agir, nós iremos atuar. Emerson. Professor Iverson, eu queria voltar aqui ao tema da perda, né, da biodiversidade. Nós estamos aí já há muitos anos debatendo essa questão dos polinizadores, a diminuição, né, dos polinizadores, em especial a questão das abelhas. E vimos a notícia, eu achei muito, muito interessante, até incrível, se não de que há empresas já prestando serviço de polinização, oferecendo colmeias de aluguel, né? Até onde isso é bom ou isso é catastrófico diante desse caminho, né, quase sem volta que a gente tomamos em virtude desse modelo de agricultura? Bem, vamos falar um pouco sobre as questões biológicas, né, para entender um pouquinho mais. A vegetação ela se desenvolveu junto com grupos animais para fazerem a polinização. E com isso eles foram se adaptando a determinados organismos vegetais, eles têm uma especificidade do tipo de polinizador. Aí começa a entrar a situação. Quando nós desmatamos determinada região, e se ele tem um vínculo específico com esse polinizador, se eu não tenho a planta, o polinizador morre. Se caso eu uso um inseticida, né, eu mato o polinizador, aquele tipo de vegetal não tem polinização, então o vegetal também vai morrer, ou seja, vai ser extinto, vai desaparecer tanto um quanto o outro. Outros grupos de polinizadores são mais, vamos dizer, ecléticos, né, e podem se utilizar de vários tipos de vegetais. Mas como nós temos visto, né, principalmente por agrotóxicos, os insetos são os mais agredidos porque, como eu comentei algum pouco atrás, chamamos isso de praga quando temos uma monocultura. E aí sempre usamos determinado tipo de agrotóxico. E vamos matando esses organismos. E com isso, voltando no caso as abelhas, né, que são os grandes polinizadores. A prática de utilização de colmeias para fazer a polinização já é muito utilizada já há muitos anos, principalmente para o cultivo de laranja, nos Estados Unidos, no interior de São Paulo, né? Que hoje também a laranja está sendo substituída pela soja, né? Mas há tempo atrás, né, e ainda também existe, muitos polinizadores, cultivadores de abelhas, né, que eles alugam as colmeias para que elas possam polinizar e ter uma safra melhor. Por um lado, isso daí é uma forma de a gente conseguir manter, né, as abelhas, que estão indo para um processo de extinção também. E se nós tivermos uma redução de polinizadores ou extinção de polinizadores, nós não vamos ter vegetais. Não tem outro mecanismo a não ser esses organismos, né, para fazer a polinização. E aí nós não teremos frutas, não tem polinização, não tem frutos, né, nem semente. Então não podemos nem reproduzir vegetal e muito menos vamos ter frutas. Consequentemente, não vai ter alimento para a população mundial. Então a questão aí é a gente continuar questionando esse modelo de agricultura que de certa forma não, que de forma bem direta diminui essa diversidade animal, vegetal, que é importante para o equilíbrio. Sim, sem dúvida, né? A questão de agrotóxico é uma delas. E o desmatamento, quer dizer, são duas coisas que vão extinguindo. O desmatamento tira o ambiente do organismo e o alimento dele, né? Dos polinizadores. E o agrotóxico mata diretamente os polinizadores. Uhum. Renato, menos mata, menos floresta significa também animais mais próximos das cidades. Como o IBAMA tem enfrentado isso tem chegado até o IBAMA, no caso aqui de Goiânia? Como eu já havia comentado, né, a gente, nessa questão de fauna, a gente trabalha muito em parceria com o Corpo de Bombeiros e os CETAS.
Mas de fato, sem o habitat do animal, ele vai procurar algum local onde ele possa se alimentar, ele possa viver, e a cidade é o próximo passo, né? E, na verdade, isso está cada dia mais comum, né? O que é péssimo, tanto para a população quanto para o próprio animal, né, que perde o habitat dele. O governo federal, você tem informação, como é que o governo federal está lidando com isso, em virtude de termos, né, declaradamente, né, e a gente não tem problema nenhum de falar disso, que esse modelo está predando, né, está diminuindo a vida no país. Nós temos aí 1/5 da biodiversidade do planeta, mas se continuar nessa marcha, nesse caminho, o que a gente pode esperar para amanhã? O que a gente pode esperar é o caos, né? É o caos, né? É o caos. Agora, o governo federal, a gente acaba, como agente público, a gente só pode fazer o que a lei nos permite fazer. E, infelizmente, a nossa legislação de fauna é uma legislação muito antiga. Ela é de, se eu não me engano, de 1935. Uma legislação muito conservacionista e que acaba que amarra certos conceitos aí que, a meu ver, já estão ultrapassados. Infelizmente, não é possível mais se falar em uma natureza virgem, onde os animais estão no Jardim do Éden, correndo felizes por ali. Isso não existe mais. Hoje a gente tem só 9% da cobertura original do Cerrado. 91% já foi embora, já foi devastado, já acabou. A solução, a meu ver, e isso agora eu não estou falando mais como superintendente do IBAMA, eu estou falando como Renato de Paiva. Cidadão. A meu ver, a única solução é a liberação para a criação desses animais silvestres, em escala comercial. Vaca jamais será extinto. Cavalo jamais será extinto. Então, a solução... E algum tipo de abelha também que produz muito mel jamais será extinto. Também. Mas a solução seria a criação desses animais. Vamos criar catetos, vamos criar capivaras, vamos criar todos esses animais que têm valor comercial. Eles sofrem com a pressão antrópica porque existe esse valor comercial e não é uma simples proibição que vai impedir que o caçador vá e caça aquele animal ou que o consumidor vá e procure aquele animal que não poderia. Certo. Olha, a gente fala muito agora que você tocou no assunto, que é uma coisa meio que crucial na discussão, que é a questão do uso comercial ou não desse ou daquele animal. Se ele me produz, me dá lucro, ele fica. Mas e o impacto dessa monocultura, dessa criação nos outros animais? Há certos tipos de abelha que produz muito mel, dá muito lucro para os apicultores. Há certo tipo de animal que dá muito lucro internacional. Há certo tipo que dá muito lucro agrário, outra coisa. Então, tudo que dá lucro, as pessoas investem. E quando a gente fala em perda de biodiversidade, professor, você, Renato, a gente perde conhecimento acima de tudo, sobretudo porque nós não conhecíamos o Cerrado de forma total, longe disso. E quanto já se matou sem que a gente tivesse tido pelo menos a oportunidade de estudar mais sobre, quem sabe daria mais lucro ainda. Daqui a pouco a gente continua com essa conversa, falando sobre a perda da biodiversidade no Cerrado. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos então aqui na Rádio Brasil Central, AM 1270 e também FM, frequência de qualidade 90,1 com o programa Conexão Ambiental, hoje debatendo sobre a questão da perda da biodiversidade no Cerrado. Como nossos convidados de hoje, estamos com o Renato de Paiva, superintendente do IBAMA aqui em Goiás, o professor Iversen Fernandes, que é especialista na área de meio ambiente, mestre em ecologia e produção sustentável. Professor Iversen, eu quero entrar num assunto aqui que eu adoro, que é a preservação, né, a garantia da sobrevivência e do saber dos povos da floresta, dos povos locais, das comunidades locais, né? Existe aí uma relação importante, né, que é
a biodiversidade e esse saber, né, que é secular, quiçá milenar. Isto é a garantia de uma conservação pouco compreendida por parte da sociedade, que, desconhecendo aí a importância dessas comunidades, não vê a necessidade de preservá-la, né? Por exemplo, diante de um desses projetos, né, de avanço, né, da agricultura, e aí determinada comunidade, pelo fato de ser uma comunidade, aí nós não temos acesso à história e à importância desses povos e ao conhecimento que está lá, isso pode se perder, isso pode ser suprimido também ao longo aí das poucas décadas que ainda nos resta de retomar uma preocupação com o nosso bioma cerrado em particular, mas com todos os biomas, né? Que é a preservação desse saber. Bom, isso infelizmente ele é mais rápido talvez do que uma devastação, né, por um trator, porque quando uma civilização, ou vamos dizer assim, entramos, né, numa determinada comunidade, já levamos alguns problemas para eles de todas as ordens, né, inclusive de saúde, que levamos às vezes doenças que eles não tinham, né, e a tendência é alterar realmente todo o seu conhecimento. Uma que quando se adentra essas comunidades, já se altera o ambiente ou por produção, alguma coisa dessa forma, e que se tira o material que eles tinham conhecimento milenar para medicação, vamos colocar assim, né? Para que eles pudessem sobreviver sem as doenças que era inerente àquele grupo naquela região, né? Então, quando se faz uma ocupação dessas comunidades, né, por outras etnias, outros grupos, então obviamente que também vamos perdendo essa relação. E muitas vezes não se dá atenção para isso, né? Em alguns casos, quando há interesse econômico, né, eles tinham até um comercial, né, que era bastante antigo, que dizia que não existe índio careca, né, que usava-se determinado produto, né. Eu lembro demais. Foi um período muito longo, né, com esse chavão que se utilizava, mas na realidade era só um chavão mesmo, né, que as questões são outras. Mas esse é um tipo de amostra, né, que quando determinados, vamos pegar assim, os civilizados, se a gente for trabalhar com índios, né, entre aspas, os civilizados adentram as comunidades, aí altera significativamente e vamos perdendo essa relação também. Agora, falando do pequeno produtor, você falou da questão indígena que historicamente tem sofrido muito, e a dívida da nação para com esses povos é impagável. Mas com relação à pessoa criada no interior, que tem ali uma pequena propriedade, que é a família na agricultura familiar propriamente dito, que muitas das vezes, e eu não sei se isso acontece muito e em que frequência, é sufocada, asfixiada pelas grandes produções e que às vezes se veem obrigados a venderem sua propriedade e irem para a cidade, esse êxodo. Isso ainda acontece? Eu quero perguntar para os dois. A parte do professor é a seguinte, professor, isso também gera muita perca de conhecimento e de amor àquela região, né? Nesse aspecto é ruim, mas você acredita que isso pode ser mudado, sobretudo através de políticas específicas e mais orientadas para esse tipo de acontecimento, de fato? Sem dúvida. A agricultura familiar, ela podemos dizer que ela é que sustenta a maior parte dos alimentos que nós temos aqui. Porque os grandes produtores, eles vão, como já também comentamos, né, aqui no programa, que eles interessam pelo que dá lucro o mais rápido possível, o melhor, né? Então entra-se com soja, entra com a indústria agroalcooleira, a pecuária, quer dizer, o que nos dá em torno, né, de dólares, principalmente, exportação, então isso daí é o que acaba acontecendo, né? E então é o pequeno agricultor que planta lá o feijão, que planta o arroz, que planta as hortaliças que nos alimentamos todos os dias, até no cinturão, né, verde, que fica em torno da cidade de Goiânia, né? E de outras cidades também. Então, na minha opinião, o agricultor familiar ele precisa ter mais incentivo, né, menos cobrança de juros, ou seja, as facilidades que tem para o grande
pecuarista, ou para o grande agronegócio, não tem para o pequeno produtor. E ele acaba vindo para a cidade muitas Ele das vem, vezes. É uma mão de obra desqualificada, às vezes não tem estudo, e aí começam os problemas Os grandes urbanos. agricultores, eles oferecem valores, né, ou na compra da terra ou de locação mesmo, né? Eles alugam a terra, né, dos pequenos agricultores, que eles jamais iriam tirar esse dinheiro no dia a dia, ou no mês, ou no ano. Então, eles alugam a terra por conta desse dinheiro, ou eles vendem, né, e vêm para a cidade. Nós temos duas situações. Os agricultores, né, os grandes agricultores, eles abrem aquela terra, ela desaparece da forma, a casinha que o tataravô construiu, essa desaparece, né? Então eles passam o trator em cima e vão plantar. O agricultor que veio para a cidade, enquanto ele tem um pouco de dinheiro, ele vai se mantendo, mas daqui a pouco esse dinheiro acaba, e aí onde que ele vai, o que ele vai fazer? Ele não sabe fazer nada, ele acaba indo para as ruas muitas vezes. Renato, você falou uma coisa anteriormente aí que eu achei muito, muito interessante. A gente sempre que pode toca, né, com os nossos debatedores aqui, que é o conhecimento. Falamos do saber popular, ancestral, né, secular, milenar, e você falou, né, que o IBAMA tem doutores, tem pesquisadores, né, tem muito estudo. Me lembro aqui recentemente o Marcos Correntino, né, biólogo, né, ele fala que o geógrafo, ele fala que o Rio Meia Ponte tem cerca de 700 estudos. Ele fala, estudo nós já temos demais. Nós precisamos pegar isso e colocar em prática, né? Porque, claro, outros estudos vêm, melhoram, né, a condição da percepção nossa, tanto do bioma cerrado quanto dos outros. Mas, assim, é justamente esse o problema, pegar esse estudo e tornar ele prático, efetivo, para que a gente tenha uma perspectiva de vida, né, da nossa biodiversidade mais clara, né? Já não digo para o futuro, né? Hoje, né? Para hoje, a gente precisa de respostas para hoje. E falando em estudos, é bom dizer também, né, nós estamos em 2016, vamos pegar aí, desde 2000, estudos feitos nesse sentido demonstram o apontamento para uma realidade. E aí, a cada ano que se passa, a cada década que se passa, a gente percebe realmente diferenças contundentes na questão do clima e os estudos apontando para aquela realidade. É preciso fomentar políticas para isso urgente, né, Renato? Sim, isso aí, não só o poder público deveria fazer essas políticas, né? Porque os programas, os projetos, eles só serão de fato implantados se existir o apoio da população, se existir todo um conjunto de esforços focado naquilo. Existe no âmbito do Ministério Público Estadual um programa que chama Ser Natureza, que ele é liderado pela doutora Suelena e que já tem apresentado resultados fantásticos, fabulosos, principalmente na questão de recuperação de mananciais. E a doutora Suelena, ela conseguiu ali coordenar esforços de Emater, de Saniago, de prefeitura municipal, de população local, dos fazendeiros da região, e nesse esforço em conjunto acaba que consegue-se de fato implementar os projetos. Não existe outra forma. Sem o apoio de todos os entes públicos e privados e os cidadãos, sem esse apoio, os projetos não são executados. Existe uma questão aí, Renato, e eu quero que o professor Iverson também fale isso, porque nós vamos falar de educação, que né, a população, o cidadão, né, tem que participar e tal, mas isso depende de políticas que originariamente tange a questão da educação, da nossa formação, né? 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os anos, né? E isso é uma questão muito básica. Esse plástico está lá porque alguém joga isso no chão, não é? Sim. E aí, assim, então, assim, as políticas públicas, né, eu acho que principais, maiores e urgentes, tem que partir do poder público. Afinal de contas, colocamos eles, né? Estamos aí diante de um pleito municipal, né? Somos nós que colocamos eles lá, né? Onde é que está o problema? Está em nós ou está neles? Ou está só no discurso? A gente dentro do âmbito do IBAMA, nós temos dois tipos de ação. A punitiva
e a preventiva, educativa, né? A meu ver, eu prefiro trabalhar na parte da educação e da prevenção, que gera mais resultado. A punição, o dano já ocorreu. A partir daí, reverter isso é muito mais complicado. A punitiva, de certa forma, também não é uma educativa, não, uma educação, não? Meio forçada. Pelo amor ou pela dor, né? Mas é verdade que se pune mais o pequeno do que o grande? Não, isso é um mito. Isso é um mito? Isso é um mito. Professor Iverson. Vocês me permitem eu comentar um trabalho que eu fiz aqui nesse semestre. Eu trabalho com a ecologia para o curso de engenharia ambiental, né, do Instituto Federal. E um dos trabalhos que eu pedi para eles foi que eles pegassem num raio de 1 quilômetro de onde eles moram os problemas ambientais que eles tenham, né? E que eles pudessem listar e colocar as medidas mitigadoras possíveis de recuperação. E eu fui fazendo uma listagem, e eles tiveram que apresentar um trabalho escrito e um trabalho de seminário, né? E aí foi muito gratificante e tal, né? E os trabalhos que eles apresentaram, eu fui listando os problemas. Todos os problemas estão vinculados à prefeitura. Coleta de lixo, nós temos bairros que não se coletam lixo. Não tem a coleta. Resíduos sólidos de construção civil jogado em qualquer lugar por qualquer um, inclusive pela própria prefeitura ou aqueles que têm as caçambas, né? Queimadas, animais mortos, e aí se for uma infinidade, né, de problemas. Então, o que você comentou, eu apoio o seguinte, muita gente fala, a comunidade tem que atuar, mas quem tem que criar mecanismos para fazer isso é o poder público. Então tem que ter vontade política, de educação, de saúde, de tudo. A educação e a saúde são os dois principais, né? Porque se não adianta chegar na escola, como a gente faz, educa, olha, você não pode jogar um papel no chão e tal. Aí o menino, a criança está com o pai pega e joga pela janela. A gente vê isso direto nos carros, né? Quem está dirigindo percebe, e não só quem está dirigindo. Então nós temos uma falta de educação. E essa falta de educação, ela está vinculada à questão de política pública mesmo, né? E aí, infelizmente, tem que ser esses dois caminhos, né? Pelo amor e pela dor. No Rio de Janeiro, eles começaram a impedir, na época do carnaval, que não se pudesse urinar nas praças, né? Mas não tinha banheiro público, né? Não tem isso. Quer dizer, então nós vamos multar todo mundo, vamos multar quem jogar um papel no chão. Se você andar pelas cidades de Goiânia e outras, você não tem lixeiras. Quando tem, é destruída. Às vezes foi a população, foi. O que faltou? Educação. Quer dizer, é um caminho que a gente vai trilhar ele uns longos 800 anos para a gente conseguir recuperar. Nossa. Pois é. E eu estou sendo otimista. E aproveitando aí que nós estamos, né, nas portas de uma eleição, né? Lembrando aí ao nosso ouvinte que é cidadão, que é eleitor, vamos prestar atenção e ver em quem nós vamos votar, né? Qual é a proposta, né, desses candidatos? E nas propostas, curiosamente, eu dei uma olhada em algumas propostas e todos tocam na parte de meio ambiente. Mas é a quarta ou quinta alternativa da proposta. Meio ambiente é a base, tinha que ser o primeiro, o tópico, porque dele se ramifica todos os outros, com toda certeza. Felizmente o programa está quase no final. Eu quero agradecer a participação do Renato de Paiva, superintendente do IBAMA, abrir para suas considerações finais. Renato, agradecendo mais uma vez a sua agenda, obrigado pela participação aqui no programa. Eu agradeço o convite, e o IBAMA está aí para participar e para agir, e nós somos de fato o órgão máximo do ambiental, e quaisquer suporte que os outros órgãos precisarem, o IBAMA está aí para ajudar, e eu conto com o apoio da população para denunciar os ilícitos ambientais pela linha verde ou pelo site do IBAMA. E essa denúncia será encaminhada à autoridade competente, ou nós mesmos iremos agir, né? Ok, agradecendo também a participação do professor Iverson Fernandes para suas considerações finais, professor, agradecendo imensamente a sua participação, as suas considerações, e quero lembrar você que da próxima vez que for chamado a participar do debate, pode chamar seus alunos para compor aqui, tá vendo um auditório grande,
pode vir com os alunos, a gente vai ficar muito feliz. O professor Aldo Muro trouxe uma oportunidade, foi muito enriquecedora, acrescentou muito no programa. Obrigado, professor, pela sua presença no programa de hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar explanando aqui. Os alunos não pude trazer porque nós estamos no final de semestre, né? Embora, então eles já estão praticamente de férias ou poucos fazendo provas ainda, né? Mas eu queria agradecer e deixar um lembrete assim. Nesse período em Goiânia, né, os IPs estão florindo e se faz todas as alusões aos IPs, né? Amarelo, branco, roxo, rosa, né? Que eles são muito lindos. Mas daqui a pouco, esses IPs vão perder as flores. E aí ninguém mais passa a olhar para os IPs. Que lá eles continuarão com folhas, né? E fazendo sombreamento. Então, para os nossos ouvintes, para que vocês prestem mais atenção na natureza, no seu dia a dia, na calçada, nas flores, nas plantas, nos insetos, nas aves, ouçam, né? O ambiente que ele está aí. A gente só precisa perceber eles. Muito bem, o programa de hoje teve produção e reportagem de Mineia Gomes, mesa de áudio na M de Frederico Pita, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Crem e Ernesto Fleury. É isso aí, Cran, muito bom, né? O tema maravilhoso. E lembrando sempre, ouvinte, que sexta-feira que vem estamos aí de novo, debatendo os assuntos do meio ambiente. Conexão Ambiental, infelizmente, termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio continua. O equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã, na FM e no AM. Não sintonize, não mude de estação. Fique agora com o programa do Fala Goiás, com Roberto Cândido, na Rádio Brasil Central e na RBC Frequência de Qualidade. Você fica na companhia do meu amigo Ivan Munir, com o programa A Vez do Brasil. Um forte abraço, até lá. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.